por exemplo, quando você fala né, no seu resumo, você fala muitas vezes na fronteira do nonsense e da linguagem surrealista. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com o uso de que nonsense você está falando. Sim, ainda mais que tem tanto choque de conceito nesse sentido. Eu preciso mesmo... Aqui quanto mais você conseguir definir do que você está falando e procurar se manter dentro desse universo que você vai estabelecer, desse recorte. Um outro aspecto que me deixou um pouco pensando, eu concordo que seja o que você falou na apresentação, mas você não colocou aqui, que é a infância, a criança do Guimarães Rosa. Alguma coisa assim que me incomodou um pouco é a tentativa de estabelecer aí alguns padrões, né, para essas crianças em relação ao encantamento e desencantamento, quase como que esperando alguma coisa, um comportamento delas, e talvez assim dentro da enigmática formação de onde elas brotam, não seja possível estabelecer alguma coisa assim tão lógica. Entendi. Assim, você está vendo uma série de variações. Porque essa criança do Rosa eu observo como uma criança que está muito observando a natureza, vivenciando a experiência, que as coisas não vêm muito prontas para ela. Acho que está bem ligado, né, a questão da natureza, da cultura, porque assim essa relação é uma relação muito dessa criança, porque quando você estuda a infância, não seria a infância, né, esses conceitos de infância, mas além de situar no contexto histórico dele e no contexto cultural, geográfico, existe uma concepção de infância e de criança aqui que escapa um pouco às normas, e acho que essa seria de fato a riqueza. Então, a variação e a contradição que você falou, olha, a gente está aqui ainda, né, com dificuldades, eu acho que são justamente as coisas mais interessantes que estão surgindo, porque você está entrando de fato em contato com a obra e percebendo nela essas peculiaridades. E ela não quer se encaixar nesse desencanto, encanto, desencanto, encanto. Ela fala, não, eu tenho mais que isso, eu tenho outras facetas, né? Ela é mais rebelde do que isso. E o último ponto que eu percebo aqui, quando eu estava lendo, é essa questão da perda da inocência, a perda da infância, que para mim me parece tão complicado, porque a gente nunca perde a infância, né? Não sei, quando você fala assim, comparar tal enunciação com a da personagem criança e analisar o encantamento e o desencanto e suas implicações com a perda da infância. Em cima você também fala, você vai procurar indícios que podem dar pistas sobre a chave mestra do encantamento, aquele momento definitivo que separa a infância da vida adulta, o da perda da inocência, do desencantamento. Eu não sei, assim, eu acho que o encantamento e o desencantamento, eles atravessam né, o tempo. Parece que não é separado por um abismo. Não existe um momento né, em que a infância entra. Você pode experienciar, por exemplo, a morte da avó ou coisa assim. Isso tem um impacto, mas isso não significa que vai haver um desencantamento. Tanto que você diz mesmo que para ele a morte não é o desencantamento, né? A perda nem sempre é um fator. Eu não vejo como uma relação causal entre a perda. Talvez você estivesse pensando em um amadurecimento, mas amadurecimento e encanto vêm juntos, né? Assim, não sei. São algumas questões só para você pensar, né? Absolutamente não. Eu acho que para você ficar até mais à vontade com o que você está descobrindo, né? Com essas questões mais que não se encaixam. Acho que o bom vai ser elas não se encaixarem. Mas elas não vão se encaixar mesmo, e é esse que é o ponto delas, né? Que é um pouco que a Priscila, né, estava falando, você quer encaixar, né, no quadrado, você quer encaixar ali direitinho, vou mapear esse ponto, vou pôr essa criança aqui, aí a criança começa a passar para lá, daqui a pouco você vê o pé da criança saindo, você fala, ai meu Deus, entra para lá, né? Então, a gente quer fazer um pouco isso para sentir uma certa segurança, mas acho que a gente pode sentir a segurança mesmo com o pezinho balançando lá fora.
Alguém tem alguma questão que gostaria de falar? Ou a própria Priscila, em relação... Só me lembrei quando ela estava falando, na referência do livro que eu tenho, isso, a teoria da primeira idade, segunda idade e terceira idade. Me lembrou um pouco nessa fala sobre a infância. Assim, Não sei se você chegou a ler, enfim. Deixa eu anotar de quem que é? Essas habilidades, essa do expande, né, aquele caso inicial, né, que ela fala. Eu cheguei a... que permanece, né? Eu vou até voltar a olhar, porque eu cheguei a retirar alguma coisa assim, mas eu... E a Cida é fera, mas... Eu achei muito interessante essa pesquisa, tendo seus problemas com as hipóteses, porque pesquisar é sempre destruir hipóteses e construir novas hipóteses o tempo inteiro. Senão não seria um percurso de pesquisa, seria só uma comprovação de alguma coisa que a gente... E os anseios com relação à teoria também desses blocos e tal. E eu fico pensando no Barthes, talvez, não sei se para você entra. Sim. O Barthes, ele está muito, principalmente por enquanto, está muito na parte do audaz navegante. Aquela coisa do prazer. Eu acho ele muito interessante, assim como o Bakhtin também, né? Da polifonia, das vozes e tal. Eu acho muito interessante isso. E uma pergunta que eu não sou uma grande conhecedora de Guimarães, eu gosto muito enquanto leitora, mas queria saber se nesses pontos, mais ou menos a faixa etária dessas crianças são parecidas? Assim, o Miguelin, no começo da história, ele tem 8 anos. A gente sabe. A Fita Verde não fala a idade dela, só que a gente pressupõe pelo comportamento dela, que ela não é tão pequenininha. Acho que a gente cai na mesma história da Chapeuzinho Vermelho. Ela não é adulta ainda, ela é uma pré-adolescente, adolescente ali. E a Brejeirinha, a gente sabe que ela mal sabe ler. E assim, ela precisa de ajuda ela tem uma irmã mais velha que arruma a roupa dela, então ela é pequenininha, assim, ela tem lá seus 5, 6 anos, assim, no máximo. Só uma coisa que eu gostaria de perguntar também, eu não sei se, para além dessa questão de encantamento e desencantamento, se você já pensou em uma questão mais de porque você falou que eles têm um contato muito forte com a natureza, né, dessa coisa de descoberta. Será que talvez não seja uma passagem desse estado de Zoé, que remete a Aristóteles, a Bios, que é a entrada nessa sociedade mesmo humana, adulta, sair dessa margem e entrar no centro da sociedade? Eu pensei muito no rito. No rito também, é uma coisa também que eu preciso até pesquisar mais, ver mais a respeito, porque os ritos, eles ali estão tão claros, não, quer dizer, não tão, na verdade não tão claros, mas a gente vê assim que, por exemplo, a Brejeirinha, ela precisa aprender a ler, a outra menina, ela precisa sair pela primeira vez de casa. Cada um está passando por alguma transformação ali. Aí eles atingem a outra margem, que é Guimarães também. Sim, é Guimarães também. E também tem criança. E também tem infância. Pois é. Não, foi muito difícil até escolher quais os contos eu ia escolher. O que faz, por exemplo, a partir do Audaz Navegante, o que faz espelho com ele no livro, que tem essa coisa do espelho, né, das contas, é o Pirlim Psiquice, que são crianças que estão montando uma peça de teatro, elas também estão construindo uma história, elas têm muito medo daquilo que elas estão fazendo, e a Brejeirinha não, ela é muito dona da história dela, do que ela está construindo, da imaginação, do que ela está imaginando, ela é muito dona, ela tem muita confiança naquilo. Ela está muito segura ali, e a criança lá do Pirlim Psiquice, ela está passando mal até. Então... Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou deixar o notebook aqui. Eu agradeço também.
Boa tarde a todos. Como a professora Leila já disse, meu nome é Mari, eu sou do programa de crítica literária aqui da PUC. É uma novela mexicana que se estende desde 2015. Eu já parei, voltei, passei por trancamento, reintegração, novo processo seletivo, problemas de investimento na Bolsa que às vezes atrapalham um pouco, não é? Mas estou de volta. E, conforme ela disse, ela percebeu, ela foi minha professora, que eu mudei de título. Então, de título não, de tema. Quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um projeto para trabalhar com literatura afro-brasileira, porque, às vezes, certas coisas são praticamente impostas, não é? Ah, você é descendente de indígena, deve falar sobre literatura indígena brasileira, vai ser muito interessante. Ah, você é descendente de africanos, então literatura africana, afro-brasileira. Então, tá, fiz o projeto, inclusive me disseram também que seria mais fácil para eu entrar, porque está na moda esses assuntos, esses temas, interesse acadêmico, não é? Meio ambiente, índio, negro. Então, tá. Aí consegui uma orientadora que perguntou se eu tinha vontade de continuar os estudos ou pararia só no mestrado. Falei, não, pretendo continuar, então comece pela a africana, tem mais lógica, não é? Realmente, para depois ir para a afro-brasileira. Para a afro-brasileira. E eu, tá bom. Mas na minha aula de pesquisa, projeto de pesquisa, a professora que agora é a minha orientadora, a professora Diana Navas, percebeu que na minha fala entre os outros, que eu não tinha nenhum interesse por aquilo que eu estava pesquisando. Não é? Eu estava fazendo aquilo que é para fazer, tá bom, não é? E é uma pesquisa árdua, as colegas que estão fazendo sabem que é difícil, então aproveite para fazer aquilo que você gosta. E ela perguntou sobre o que você falaria de verdade. Aí eu disse, olha, sobre Kafka, mas eu acho que Kafka já está bastante batido, né? Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa a dizer. Mas então o que mais? Eu falei sobre Humberto Gessinger, né? E assim foi, ela foi minha fada madrinha que me libertou daquele jugo, né? Isso, então é isso. O meu tema são os paradoxos contemporâneos nas entrelinhas do horizonte poético de Humberto Gessinger. E para falar em paradoxos contemporâneos, eu já penso em Terry Eagleton. Então ele diz que as ilusões do pós-modernismo fornece base de elucidação quanto ao homem contemporâneo envolto em uma linha de pensamento que questiona noções básicas de verdade, de razão e de identidade, se vendo em um mundo diverso, instável e imprescindível, incluso em um conjunto de culturas ou interpretações desunificadas. Depara-se com uma realidade que reflete um mundo efêmero e descentralizado da tecnologia, do consumismo e da indústria cultural. É o nosso hoje, né? E, para ilustrar isso daí, melhor dizendo, eu trouxe aqui esse trecho da poesia de Gessinger. Quem ocupa o trono tem culpa, quem ocupa o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Então, eu vou começar aqui a ler meu resumo para vocês. Lançar um olhar para os paradoxos contemporâneos nas entrelinhas do horizonte poético de Humberto Gessinger parte das duas premissas. Primeiro, todos os gêneros textuais comunicativos podem ser objeto de estudo contemplado pela crítica literária, analisando-se estrutura, linguagem, discurso, contexto sociocultural, filosófico, pedagógico e estético, abrangendo da tradição ao moderno, livro, teatro, rádio, cinema, revista, televisão, internet, inclusive a música. Sendo a letra de canção gênero textual marcado pelo poético, construído em versos, portanto, passível de ser aproximado à literatura. Continuando aqui com Gessinger, porque eu pulei adiantei aqui um slide, mas deixa eu voltar no Terry Eagleton. Por certo, a cultura reflete os paradoxos contemporâneos por meio de uma arte, na visão de Eagleton, infundada, superficial, descentrada, divertida e eclética, e pluralista, formando bastante obscuras as fronteiras entre cultura e cultura popular, mas também autorreflexiva. Para Eagleton, sendo a contemporaneidade complexa e contraditória, expressa a realidade social fragmentada do presente corporificado, atitude, insatisfação e rebeldia implícita, conforme também podemos observar nos versos que li
do meu autor estudado. Sequeto, 2015, considera a literatura, música, como campos de estudo distintos, porém interagentes. Excluindo-se as fronteiras entre ambas, é possível conceituar como o hibridismo resultante da interação. E, nesse caso, proposição na qual o híbrido interposto tem valor substantivo. O meu projeto de pesquisa, ele fica com a proposição do qual não se trata de objeto de estudo a ser observado exclusivamente pela ótica literária ou exclusivamente pela ótica musical, mas sim pela ótica da híbrida relação harmoniosa interartes, pela existente relação de congruência em direção ao ponto de equivalência, com vertentes estéticas que trabalham com a arte da palavra em perfeita simetria. Sabemos que a literatura, propriamente dita, ela era oral, não é? Ela era oral, as poesias eram faladas e não escritas. Então, a música e a literatura eram uma arte só. Depois, com o advento da imprensa, da escrita, da imprensa, então, elas se separaram. O que é, vamos dizer assim, algo a sentir-se muito, porque traz prejuízo para os estudos de ambas. Carlos Drummond de Andrade o poeta mais musicalizado do país, pontuou: se eu não for para o céu pelas asas da poesia, eu irei pelas asas da música. E não é tudo a mesma coisa? Então, para chegar a essa conclusão do Carlos Drummond de Andrade, o primeiro capítulo se dedica a isso, né? O fazer poético nas letras de canção. Esse primeiro capítulo ele não está pronto. Eu entreguei para correção, já recebi a correção da minha orientadora e tem muito ainda o que se fazer nele para respaldar esse argumento. Bom, outro ponto, outra premissa do meu projeto. A juventude da geração das décadas de 80 e 90 questiona identidades, referências, ideologias e posições perante o quadro político-social, situando e refletindo o homem contemporâneo, marcado pela introspecção paradoxal. Tais relações aqui emergem a partir dos apontamentos de Haroldo de Campos quanto à escrita contemporânea, apresentando-a como utópica e pós-utópica. Reflexões essas que podem ser promovidas por meio da linguagem essencialmente poética da letra de canção. Podemos pensar também que, nos dias de hoje, não devemos tampar o sol com a peneira, que a poesia ela está em decadência, porque ela está tramitando só pelo âmbito acadêmico ou no meio dos simpatizantes. Isso é uma verdade. O livro está em decadência. Há uma concorrência muito desleal com o livro, né, com os outros meios de comunicação. Então, a poesia ainda vive, se você bem pensar, pela letra de canção, principalmente, porque a letra de canção é poesia, ela tem a mesma produção. Muitos dizem que não é? Porque acham que a pessoa compõe. Eu tenho aqui a minha filha que está nos assistindo, que é uma compositora, que a pessoa compõe em cima de um ritmo. Isso pode ser feito, mas a maioria não. Primeiro escreve a poesia, inclusive meu autor, né, o Humberto Gessinger, meu autor estudado, fala sobre isso, que ele primeiro escreve a poesia, depois ele a musicaliza, não é? Então, falando aqui em Haroldo de Campos, ele dividiu a nossa escrita contemporânea em 3 fases: a utópica, a pós-utópica e a da presenticidade. Eu fico ali no ambiente da utópica e pós-utópica, que é onde reside, inclusive, a escrita de Humberto Gessinger, o meu autor. A escrita utópica. Então, vejamos essa música aqui, essa música, poesia-música, de Geraldo Vandré. Na década de 70, quando estava em alta a ditadura, o regime militar, a censura, o exílio, o afogamento, o amordaçamento da nossa cultura musical, literária, enfim, a cultura de modo geral. Aí ele diz: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando, e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora,
Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Era esse o pensamento coletivo daquela época, não é? Que a união faria força, que ao derrubar aquele regime autoritário e injusto, tudo ficaria bem. Que teríamos uma sociedade igualitária, né, com direitos iguais, melhoria de vida para todos, liberdade de expressão. Olha que lindo. Só que era uma utopia, se bem pensarmos. Não vou entrar em questões mais políticas aqui, porque realmente conseguiram derrubar esse regime. Nós estamos até, inclusive, no regime democrata. O pensamento de união e essa liberdade e essa igualdade, ele é viável, não é? Mas não foi praticado. Se bem pensarmos, pouco mudou. Então, era um sonho, um sonho. Então, a arte ali começa a mostrar isso, na pós-utópica, quando as coisas vão mudando. Então, ali com a composição de Belchior, na voz de Elis Regina, apesar de ter outros intérpretes, e nós encontramos o quê? Viver é melhor que sonhar. Então, eles já estão acordando para a realidade que as coisas não eram bem daquele jeito. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, é aquele momento que começam a acordar dessa utopia e perceber que as coisas não eram assim tão fáceis e que essas mudanças não são tão fáceis de ser conseguidas e que nós, dessa nossa geração, ainda temos essa esperança. Eu acho que os mais novos, até mais, e eu espero que isso um dia aconteça, mas ainda não aconteceu. E mais aqui um exemplo da pós-utópica vem com Cazuza. Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Que aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. E eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Então, é a pós-utópica, chegamos à realidade, as coisas não são bem assim, não é? Eu não sei se eu posso falar o que eu vou dizer agora, mas me desculpem se eu... Né? Quando ele fala, meus inimigos estão no poder, eu não vou escrever isso, não vou deixar isso na minha escrita, mas aqui na fala eu falo. Quando o Tancredo Neves, democrata, assumiria a presidência em 1985, ele teve um problema de saúde, veio a falecer, não pôde assumir. Quem assumiu a vice-presidência foi nada mais, nada menos que José Sarney, o qual tinha sido um apoiador do governo militar. Então, é tudo muito confuso, muito complicado, não é? Muito estranho, mas é isso mesmo, Cazuza está certo. E Gessinger, o Humberto Gessinger, o autor que eu estou estudando, ele diz, na mesma época, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, que os ventos erram a direção. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram a chave que abre essa prisão. E tudo ficou tão claro, que era raro, ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. Quem ocupa o trono tem culpa. Quem ocupa o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Nós somos quem podemos ser, somos sonhos que podemos ter. Bem, eu quero deixar assim claro que aqui não se concebeu a literatura simplesmente como retrato de dada época, considerando-a simplesmente como tema, mas sim como uma linguagem que tem algo a dizer, com uma forma distinta de dizer, né? Porque senão eu estaria pensando, concebendo a literatura como pretexto para trabalhar temas políticos, sociais, culturais, e não é isso. Eu estou investigando de que forma a literatura trabalha essas questões, quais os recursos são utilizados para o tempo. Vamos.
Bem, e a minha pergunta, a minha questão do itinerador é a seguinte: considerando-se os aspectos contextuais, temáticos, estilísticos, estruturais, de que forma a escrita poética de Humberto Gessinger aponta para os paradoxos do homem contemporâneo e sua busca por uma identidade ideológica perdida? E com isso eu parei de ler. Então, deixa eu ler rapidinho aqui, gente, que o tempo está urgindo. Desta forma, consideramos... Isso aqui eu acabei de ler. Para tanto, objetiva-se identificar analiticamente nos versos de Humberto Gessinger os elementos que apontam para a problemática do homem contemporâneo e seus paradoxos existenciais e ideológicos, analisando a estrutura interna e externa de suas poesias, observando figuras de estilo, em especial a escrita paradoxal, representativa na relação contexto-produção. Gessinger é pouco conhecido no meio literário, lembrado como músico, compositor e cantor da banda de rock Engenheiros do Havaí. No entanto, também é escritor, já tendo lançado 5 livros a saber: Meu Pequeno Gremista, em 2008, para ser sincero, aliás, é o livro a qual eu estou retirando as poesias a serem analisadas, Mapas do Acaso, 2011, Nas Entrelinhas do Horizonte, 2012, 6 Segundos de Atenção, 2013, todos pela editora Belas Letras. A relevância da obra de Humberto Gessinger tem motivado recentes estudos acadêmicos. Jaqueline Priscila dos Reis, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007, defendeu a dissertação de mestrado intitulada Mapas do Acaso, as canções de Humberto Gessinger sobre a ótica contemporânea, afirmando que sua produção apresenta a geração refém da cultura de filmes violentos, videogames, tendo esportes radicais e a luta como protagonistas, uma sociedade que sofre com a história política do país, com excesso de informação e com a solidão das cidades. Aponta como temas presentes e recorrentes a fragmentação, a crise de identidade, o individualismo, o estranhamento perante o mundo, crise de verdades universais, indeterminação e desconstrução. Rafael Cava Mori, da USP, 2007, apresentou ciência e tecnologia como temas em canções de Humberto Gessinger. Pois, segundo Mori, além de um cronista do cotidiano atento às questões de nossa sociedade pós-moderna, Gessinger pode ser considerado um cancionista com veia científica. Ressalta-se que a pesquisa em questão, ao investigar os aspectos da produção poética do referido autor, não concebeu a literatura como simples retrato da época, conforme já disse a vocês. Quanto aos aspectos metodológicos utilizados, tem-se como objeto de estudo algumas de suas poesias musicais, disponibilizadas em seu livro, para ser sincero, 2009, conforme pontuei. Quanto ao procedimento técnico e lógico que vale-se inicialmente da coleta de dados bibliográficos, inclusive em entrevistas também, concedidas pelo autor a jornais e a sites especializados. Para a abordagem, elegeu-se a pesquisa qualitativa, ao focar-se no caráter subjetivo do objeto de estudo, que desemboca em análise interpretativa, ao tomar-se posição própria a respeito das ideias enunciadas e expressas nas entrelinhas, buscando o diálogo e explorando a fecundidade das ideias. A concretização do objetivo propôs-se dar por meio de análise contextual associada à análise temática, pautando-se na constatação de que a crítica atual, além do interesse pelos aspectos formais, também leva em conta o viés da sociologia da literatura, visto que o contexto fornece matéria para conduzir a fagulha criadora. Finaliza com análise estilística, estrutural, que diz respeito ao método sintético, nomeado de estilístico sociológico por Otto Maria Carpo, postulando elementos na ordem social filtrados por meio de concepção estética, qual, segundo Oliveira, estuda os processos de manipulação da linguagem que permitem a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos, intuitivos por meio das palavras e construções oriundas das escolhas particulares feitas pelo escritor. Com atenção voltada na pesquisa, à escrita antitética paradoxal estabelecida na produção poética do referido autor. Em suma, ao dedicar-se e debruçar-se à análise contextual, temática e estilística da produção desse letrista, poeta e cronista tão representativo do pensamento coletivo a partir da década de 80, vislumbra-se prestar contribuições para os estudos da crítica literária contemporânea. E aqui, falando em escrita antitética paradoxal, bem rapidinho, que é só 2 mais, esse trecho aqui, de Humberto Gessinger: os muros e as grades nos protegem de quase tudo.
Mas o quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreríamos cheios de uma vida tão vazia. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial, entre as sombras, entre as sobras da nossa escassez, entre cobras, entre escombros da nossa solidez. Obrigada. É isso. Utilize o microfone. Tem uma reclamação, tá? Você não cantou. É a filha que... Então, mas não me interessa. Você me fez fazer uma volta ao passado. Na hora que eu li o seu trabalho, já dei uma reviravolta, fui procurar os meus CDs de engenheiros do Hawaii. Fui ouvir, lógico, né? Que eu sou antiga da época do CD. Não tenho mais vinil porque não tenho onde tocar, mas fui lá revisitar os engenheiros do Havaí, os shows que eu assisti, aí adorei. Então, obrigada por me fazer revisitar minha adolescência, o começo da minha vida adulta. Gostei muito da sua proposta e parabéns por ter conseguido se libertar das amarras, né? Isso é bom, porque fazer trabalho acadêmico é difícil, sim. E sim, a gente tem que fazer ou estudar um tema que a gente gosta, porque já é difícil o suficiente fazer o que a gente gosta. Eu recebi uma crítica sobre essa escolha, porque disseram, mas você está louca? Você está louco? O rapaz, ele é gaúcho, ele é descendente de alemão, de italiano, vai que ele é racista. Então, gente, eu estou estudando o problema dele. Verdade, porque eu estou estudando a arte não tem cor. Bonito eu sei que ele é. Quer dizer, não sei como ele está agora. É maravilhoso. Não sei como ele está agora. Mas, se ele for racista, é problema dele. Não é? Gente, sem noção. Pessoas sem noção em todos os lugares. Deixa pra lá. Bom, eu fiquei, na verdade, pensando o que eu ia dizer. Porque é um trabalho que foge do padrão, né? Ou pelo menos do padrão regular da crítica literária. Então você está desafiando. Mas isso é bom, isso é bom. Aí eu fiquei pensando o que dizer e que caminhos eu poderia indicar para te ajudar nessa tarefa, né? Em que momento você está? Você ainda está fazendo as disciplinas, está próxima da qualificação? Eu terminei todas as disciplinas, mas como eu tive que fazer seleção para poder entrar, eu tenho que fazer projeto de pesquisa. Então, estou fazendo projeto de pesquisa de novo também. Mas o trabalho está, assim, um pouco encaminhado. O primeiro capítulo, que trata dessa interface poesia literária e legislação, esse eu já fiz. Entreguei para ela entregou a correção bem cabeluda. Normal. O primeiro capítulo sempre talvez seja o mais... Aí o segundo capítulo, porque eu quero respaldar, né? Sim, respaldar, argumentar bem. Porque é isso mesmo. Ela está gravando. Então, o primeiro capítulo já entreguei, já recebi a correção, que é o fazer poético das letras de canção, para respaldar. Eu estou indo assim, bem para aquela questão quase do direito, meio criminalística, né? Se eu quero falar... Eu tenho que defender bem a minha ideia. Tem que defender bem. Então, é sobre isso, fazer poética nessa canção. O segundo capítulo, eu estou falando sobre ele. Porque, como a senhora percebeu, eu encontrei só... A senhora não viu nada. Desculpa. Eu encontrei, por enquanto, eu encontrei só 2 dissertações sobre ele. Então, já que só está pouco estudo, vamos falar muito sobre ele, vamos nos aprofundar. Então, eu dividi em a biografia dele, né, que é bem poética, a vida dele é muito poética. E posso falar, a menina tem uma poesia dele, olha, de você, já passei para a menina. Tem uma poesia dele que ele fala que o invisível, no escuro, o invisível nos salta aos olhos.
Né? Então, Ele roubou, né? e nossa, a gente fica viajando muito, imaginando tantas coisas. Quando vai ler a biografia dele, apesar que eu não vou fazer esse tipo de análise. Por favor, Biográfica, eu já ia não. brigar com você. Não. Mas assim, só ficar entre nós. E aí eu descobri por que desses versos dele. Ele perdeu o pai numa idade que os outros meninos ou estavam lutando contra o pai ou estavam copiando o pai, e ele não tinha pai, né? E falavam que ele não era muito parecido com o pai, ele era mais parecido com a mãe, mas o andar, o jeito de pisar era idêntico. Então ele apagava todas as luzes, calçava o chinelo do pai, isso é muito triste, e ficava andando pela casa para ouvir aquele som que o pai fazia. Então o invisível nos solta os olhos, né? Ai, meu Deus. Significativo. Não é? Bom, aí eu fiquei pensando, Mara, de que forma eu podia contribuir com o teu trabalho. Então, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a questão da identidade. Identidade. Então, me parece que a identidade é, de fato, um dos pilares do teu trabalho. Quem é este poeta e de que maneira esta poesia, a partir das músicas e a partir da própria letra, contribuiu para um período. E a partir daquele período para eternidade. Por que não? Porque a música permanece. Vocês podem não conhecer, mas a partir do momento em que alguém apresenta aquilo para vocês, ela permanece. Vocês sabem dos Beatles, mas vocês não são do período dos Beatles. Eu tenho filhos de 8 e 9 anos que amam os Beatles. Quem apresentou? Não é? Então, se nós tornarmos algo perene, ele será perene. Se nós não o fizermos, ele não será. Não é? Elis, Vandré, poesia. Por que Shakespeare é eterno? Mas o Shakespeare não criou tudo isso. Ele se reaproveitou de coisas, inclusive, anteriores a ele. E repaginou. Tá? Então, assim, na minha cabeça é muito clara a questão da identidade nos escritos do Gessing, né? Não sei se a musicalidade, depois que ele compõe as letras e ele musica essas letras, eu não sei se a questão musical também é totalmente nova, mas não é uma proposta sua estudar isso. Então, deixemos para lá essa parte. Né? Então, vamos lá. Identidade, então, me parece um dos pilares do seu trabalho. E aí eu pensei, se seria legal, depois você decide com a Diana, se seria legal também tratar dos aspectos imagéticos que essas canções e estruturas sugerem. Imagina esse exemplo que você deu. Imagina o que isso resultaria. Em que, né? Talvez seja uma contribuição interessante. Aí na sua fala aí, eu acrescentei mais uns rabiscos aqui, tá? Tem um monte de sugestões aqui para você levar. Eu sei que o programa é de crítica literária, mas talvez ler uma coisinha ou outra sobre a análise do discurso te ajude a decifrar um pouco melhor as entrelinhas das letras, né? E aí discorrer um pouco melhor na análise. Pensei em você apresentar, na estrutura do seu trabalho, conversa com a Diana, um levantamento histórico-social da música como representação da identidade política e social no Brasil, a partir dos representantes da música. Tipo, eu vou falar fora de ordem, tá? Vandré, Paralamas, Renato Russo, Caetano, Gil, Belchior, Elis, Cazuza, Gessinger, ou Gessinger e os Paralamas e os Engenheiros do Havaí, né? Então, ou você vai por década, ou você vai por período político. Quem foram os caras que desafiaram, né? Pega lá. A gente tem um monte de séries, por exemplo, televisivas, que mostraram
as mulheres que fugiram de casa para serem cantoras no circo. Não vou lembrar o nome da mulher agora. Quem foi? Ângela Maria. Quem? Ângela Maria. Ângela Maria é uma, mas não foi essa? Que fugiu de casa, que é a mulher de um cantor também. Elza Soares. Não é a Dercy. Ai, que o marido é mulherengo pra caramba. Dalva de Oliveira. Que bom. Entendeu? Então, assim, e são marcantes politicamente falando também, com composições bárbaras. Se você fizer por período histórico datas e quem são os representantes, um trechinho de letras, porque aí você não está queimando o filme do Gessinger. Trechinhos de letras, como você fez na sua apresentação, seu trabalho vai virar meio que um manual, entendeu? Vai ficar super bacana, Mara. Vai ter uma crítica dele. Exatamente. Colocando esse plano. Se você depois esse primeiro fazer poeta da interface de continuação, Acredito que sim, acredito que sim. Porque aí você fecha com ele. Porque é isso que eu falava, como se fosse uma fechasse, porque estava no segundo capítulo, fazendo, eu estou pensando pensando em falar sobre. então eu não consigo fazer as coisas uma coisa de cada vez. Então eu faço primeiro, segundo, terceiro, tudo tem coisa. Primeiro Aparece uma informação, então você já vai tem montar. parte. O segundo, que é a biografia dele, depois a arte sonora dele contando sobre o engenheiro da Havaí, depois vem ele em prosa, que é falando sobre as crônicas, os livros que ele publicou, e depois eu estou parada, sabe onde? Porque tem muitas referências de Camus, de Sartre, de livros, e eu não consigo ainda achar nas canções. É um desafio muito grande para mim. Esse Achar talvez seja essas o último. referências. Esse talvez seja o último, porque para você achar as referências, você tem que ter lido esses caras. Nossa, a Inferno, Estadia no Inferno, tudo isso aí eu acho que essa eu... inserção, né, chamar esses. Você pode marcar uma entrevista também, vamos conversar. Sabe qual que é o medo de eu marcar essa entrevista? Ele não te receber. Não, meu medo é ele dizer, não quis dizer nada disso aí. Ai, mas é um risco que você corre. O não você já tem. Pelo menos para essa parte, essa referência. O não você já tem. Falei tanto de dizer isso. Pesquisa Você acadêmica. falou e não sabia. Nossa, sério? Não pensei em nada disso. Mas eu penso esse. Aí a última Vai lá, parte, né? que ela também está em pedaços, eu já tenho um pouco dessa análise temática só. Que entra isso que eu apresentei, que é Geraldo Vandré, Belchior, né? Essa fase utópica pós-utópica. Aí eu vou ter a outra parte que é o principal, segundo a minha orientadora, que é mostrar quais os recursos que ele usa estilisticamente para a construção, para a produção dele, que apontam para esses paradoxos Veja, aí, ó. Você pode Esse até é o nem último. ter, nesse momento, em quem o cara se baseou, quem ele trouxe para as letras. Você pode parar nos recursos. Deixa isso para o doutorado. Imagético, interessantíssimo, imagético. Não, é uma construção no literário. Amigo. Eu tenho uma pergunta para as professoras. Primeiro, eu queria dizer que eu adorei o tema. Você também Eu tenho cantou. um amigo. O primeiro disco que eu comprei na vida foi Ninguém. Gente, E faz eu tempo. tenho um amigo que o laço da nossa amizade é Engenheiros do Havaí. Eu mandei para ele uma foto da coisa e ele já estava maluco. Mas eu queria saber assim, como vocês veem a inserção, por exemplo, vocês falaram aqui de uma entrevista como objeto de estudo, assim, sabe? Como que isso funciona? Porque cada um que está fazendo o trabalho aqui está analisando à luz de teóricos e tal, a obra de um autor. Mas se esse autor está vivo, assim, natural que você queira falar com ele e tal. Mas onde você encaixa essa opinião dele sobre a obra dele ou sobre outras coisas? Como Eu acho que ela não pode interferir no objeto da pesquisa, mas eu acho que de alguma forma ela enriquece o conteúdo da pesquisa. Então você não vai mudar de opinião porque o cara te disse que não pensei nisso em nenhum momento.
Entretanto, Mas às vezes é possível notar influências de. Quer dizer, o peso da voz dele, né, como sendo próprio, investigado, falando de si. Então, assim, ele talvez você esteja perguntando como colocar essa voz. Você tem os teóricos, você tem a fortuna crítica, né, ele será Você tem mais a história. mais um ponto de vista, né, dentre tantos outros, onde se diz onde colocar, né, qual o valor, vamos dizer assim. Desculpa. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Geração Coca-Cola. Aí você pergunta para o Gessinger, você acredita que sejamos os filhos da revolução? Aí vamos fazer de conta que ele responda, não. Não vai responder. Você teste, eu acho que você teste um comentário sobre o que ele fala. Você usa isso como um ponto de reflexão. Eles, apesar do que ele disser, porque muitas vezes os autores e os escritores, eles mesmos não fazem uma brincadeira. Eles não respondem diretamente. Não querem falar, eles não levam a sério o que eles acham assim, de academia, vocês estão querendo... Isso, de certa forma, limita a arte, né? Eita. A colaboração, Bota numa né? forma, né? Como que é seu nome? Tiago. Tiago, eu não sei se eu entendi diferente das professoras aqui a sua colocação. Talvez eu tive outra ideia. Porque, geralmente, esses trabalhos acadêmicos têm uma divisão em capítulos. E o que vai num capítulo, o que vai no outro. Aí eu pergunto, não é a tua pergunta, não é em que lugar se estruturaria uma... Seria a pesquisa de campo? Qual o peso que você dá para isso, assim? Porque pode ser uma coisa super objetiva, falar assim, nessa letra aqui, ó, esse pedaço eu peguei do Camões e coloquei aqui e tal. Mas pode ser que essa opinião dele seja uma visão sobre o mundo, sobre a época e tal. Como você usa isso para argumentar a sua análise mesmo, sabe? Posso fazer uma colocação em relação a isso? Porque, assim, é muito interessante essa questão mesmo. Porque eu sei que a minha mãe tem muito medo de eu falar assim, olha, nada disso no livro. Mas eu, como compositora, infelizmente eu não tenho uma responsabilidade no que as pessoas vão interpretar na minha obra. Então, dá para desconsiderar total o que ele disser. E argumentar em cima, conversar mais, conversar em cima. Olha, ele acha que não, mas nós percebemos que sim. Eu já compus umas músicas e, por exemplo, mostrei pro meu amigo e ele já pirou na batatinha, ele já deixou minha música lá e eu falei, mas foi isso que eu pensei. Mas você não é obrigada a assumir o que você pensou. Não. Você pode estar interessada, mas não, não vou entregar assim pra ele, tipo, Então. A gente que viaja. Aí você tem que pensar assim, que perguntas você tem para ele? O que é que você deseja saber que ele poderia dizer? Então, eu já usei, por exemplo, trechos de entrevistas, por exemplo, uma entrevista que alguém faça para outro meio de comunicação, ou um programa, ou uma revista mais especializada. Então, por exemplo, nesse momento eu queria ver o que a pessoa, a escritora, dizia sobre aquilo que ela tinha escrito em relação à vida dela, a vida pessoal. Então aí me coube lidei com isso sem problemas. Né? Agora depende assim, o que é que você está buscando ali, o que você acha que ele poderia dizer que fosse mais válido, porque colocá-lo apenas talvez não seja interessante, ou ter ali, né, não é uma voz que vai mudar, mas se ele tem alguma coisa que você desejaria descobrir e que você acha que vai contribuir para o trabalho, aí sim, então talvez antes já você tenha essa Como encaminhar análise, as perguntas, né? O que perguntar, o que falar. É que eu fiquei pensando bastante nessa questão que você falou e nesses comentários sobre a teoria da morte do autor, do Humberto Eco, né? Que tem os 6 passeios no bosque, quanto que esse texto ele já não está mais no autor, mas sim no leitor, e já tem a morte do leitor também. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, que ele realmente não pode influenciar na forma como alguém lê. Inclusive, acho que para ele deve ser bem gratificante alguém apresentar para ele alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a
Clarice que falava, nossa, eu nem sabia que era desse jeito e as pessoas me falaram que eu escrevi tal coisa. Você pode até fazer uma leitura dele que nem ele imaginava, que pode surpreender pessoas, mas nem eu sabia que ele queria dizer isso. Mas disse. Eu, novidade, vou dar outro exemplo. Porque o Chico Buarque também, quando tinha milhares de teses sobre o Chico e tal. Aí perguntaram pra ele, né? Ele falou, mas tem até tese que eu nem sabia que tinha escrito isso que você escreveu. Tipo, eu nem sabia que eu tinha feito isso, eu fiz isso, sabe? Tipo, entrevistaram ele, porque tem muita Mas tese. ainda assim, E isso é muito engraçado. a gente ainda pode considerar que os artistas, os compositores, cantores, eles têm uma outra sensibilidade. Então, pode ser sim, pode ser que tudo seja Tudo uma pode reunião acontecer. histórica que realmente esteja falando sobre realmente. Vocês nunca leram sobre casos de autores que pediram para esses autores responderem questões de vestibular sobre as suas obras e eles erraram? Vocês nunca leram sobre isso? No caso atual, né? Eu acho que na UFRJ, com quem? Eu não vou lembrar com quem foi. Com quem? Não me lembro disso. Foi bem recente. Aí caiu na prova. Carrascosa, acho que foi. Não, não foi o Carrascosa. Não foi? De música. De letra de música? E ele disse, não, tem nada a ver. E a pessoa que tinha feito mandou pra ele pelo Instagram. E aí gerou uma polêmica. Eu disse, não, mas eu não queria falar isso. Mas assim, Mas foi interpretado assim. foi interpretado Porque vários. esse é o seu outro, né? Um outro do seu texto, que vem contar alguma coisa sobre você. Dificilmente vai ler do mesmo jeito que da experiência que você tem. Né? Às vezes pode ter sido uma coisa super banal que deu motivo para uma escrita e... Ou uma experiência de infância que só é dele, que ele contou depois de uma entrevista, de repente, e a gente interpreta de uma outra forma, tipo, não, ele roubou de Shakespeare. Olha quantas pessoas participam. Eu não vou lembrar onde eu ouvi isso, mas falaram assim, uma vez que eu faço o produto, ele sai daqui, ele não é mais meu. É de quem pegar ele e fica com ele, entendeu? Então eu acho que a interpretação é essa. Então, que nem o próprio intérprete erra na questão de prova, porque ele tem uma visão, mas ele já tirou ela dali quando ele entregou para todos. Esse é o problema da interpretação. Eu queria falar só algumas coisinhas no início, quando você começou a apresentar, Mara. Uma delas você disse, que a poesia, né, ela é um pouco acessível, mais na academia, enfim. Ele tem um pouco a ver com o meu objeto de estudo, na verdade, né? Como a literatura atualmente ela está em outros lugares, né? Então, a gente tem os slams atualmente, a literatura de resistência, ela está em vários lugares, até na periferia, colocado por outros lugares de fala diferente dos anteriores, né? A própria rua vista como um grande livro aberto, e várias poesias colocadas lá em lambe-lambe. Então, acho que é uma coisa que, não sei se atualmente ela está só na academia. Isso é uma coisa que eu penso porque, por conta do meu objeto de estudo, me passou uma questão sobre isso. E aí você falou também depois do estudo da canção, né, que geralmente porque sua filha é estéreo, então tem o texto primeiro e a música depois, enfim. Eu não sei, às vezes tenho dúvida disso também. Porque eu estudei um pouco música, tenho acesso a alguns compositores, tenho uma prima que escreve também. Então, eu não sei, às vezes vem a música e a letra vem depois. Então, acho que o inverso também ocorre. E aí eu também não vi muito na sua referência bibliográfica, porque eu conheço um pouquinho de música. Tem o Estatina, da USP, o Visnick, que eu acho que para a parte estilística, talvez lá no final, possam balizar bastante o estudo, né? Eu usei no primeiro capítulo, mas ainda vou continuar usando. E eu ainda estou precisando, sabe, achar mais teoria. Eu acho que ainda está pobre, mas eu tenho. Muito bom. Quanto a essa questão de escrever primeiro, isso aí eu estou tentando combater quando dizem não é poesia, porque as pessoas primeiro criam os versos em cima da música, mas nem sempre. Nem sempre, é isso, só não pode somar como uma verdade, eu acho que é um processo de criação e não é dado, né? Ele acontece, simplesmente acontece. O
então, que a gente aproveitou essa tarde, foi até, de certa maneira, bom, vamos dizer assim, que a Thaís não tenha podido vir, coitada. Não por ela, mas pelo tempo. Vocês veem que a gente acaba mesmo, né? Com 4 apresentações, eu acho que já fica muito rápido, né? 15 minutos. Fica meio neurótico, e eu acho que ficou assim, conseguindo dar um tempo legal para a gente conversar e expor as nossas ideias. Mas da próxima vez a Mara tem que cantar. Da próxima vez a Mara vai cantar para nós.